liberdade. Talvez este seja um dos sentimentos mais fortes que se tem ao cruzar os céus. Seja para defender o espaço aéreo, seja passeio ao trabalho, as travessias são sempre muito especiais. Isto porque elas são fruto de uma parceria. Enquanto pilotos conduzem milhares de vidas acima das nuvens, é no solo que milhares de profissionais zelam por sua segurança. Quem vê tanta tecnologia pode não se dar conta de que nem sempre foi assim. Teve uma época em que não havia uma malha viária, não havia auxílios à navegação aérea, nem rotas e regras estabelecidas. Nem sequer havia mapas que orientassem os pilotos ou aeroportos para pousar. Voar naquela época era uma aventura. Uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo na década de 40 levava 2 a 3 dias e era feita em hidroaviões. A Segunda Guerra Mundial fomentou a aviação no Brasil, trazendo, dentre muitos legados e muitas aeronaves, uma escola especializada em aviação, a Escola Técnica de Aviação, ETAV, estruturada nos moldes da norte-americana Embry-Riddle Aeronautical University. Foi por acaso que o suboficial Francisco Dresa se formou como controlador de tráfego aéreo. Bom, eu era um caipira de Jundiaí, né? Saiu então a programação da vinda de uma escola para a formação de técnicos da aeronáutica. Como eu era já mecânico, né, então eu queria ser mecânico. Mas no exame psicotécnico da aeronáutica, me disseram que eu devia ser controlador de voo, né? E ninguém sabia nada sobre isso, nem os pilotos. Veja só, tanto é que quando nós começamos a trabalhar, nós éramos os maiores combatidos pelos próprios pilotos. Onde se viu querer controlar? E pior ainda, por um terceiro sargento. Eles indicavam, por exemplo, um desrespeito, né, de um terceiro sargento dar ordem ou instrução para pilotos, né? Então, nós éramos combatidos. Bom, nós não sabíamos absolutamente nada sobre o que era controle de voo. Só isso, né? Espantado. Nem os pilotos sabiam disso. Imagine nós, né? De maneira que quando entramos, era briga entre nós e eles, né? Quem sabia alguma coisa sobre controle de voo eram nós que tínhamos o curso, porque os outros ninguém sabia nada, né? E daí foi o trabalho de que... E também o nosso chefe era um cara de muita experiência, né? E reclamando sobre os pilotos e o nosso trabalho, ele dizia o seguinte: olha, não se pode radicalizar, nós temos que reeducá-los, para daqui a pouco eles vão sentir que o controle de voo é especial para eles mesmos, né? Bom, demorou alguns anos, né? Depois todos começaram a aceitar o controle de voo, né? 01 da primeira turma de controladores de tráfego aéreo no Brasil, Dresa e mais 10 alunos se formaram em 3 de março de 1945. Meses depois, em 27 de maio, ele já estava prestando serviço na recém-inaugurada torre de controle do aeroporto de Congonhas, onde a comunicação se dava por radiofonia,
através de um conjunto de estações de rádio mantidos pela Panair do Brasil. O incremento da aviação nesta época foi enorme, com um aumento de tráfego aéreo de 30 para 200 movimentos diários. A frota aérea brasileira era composta, por exemplo, da Cruzeiro do Sul tinha 12 JU-51, 4 DC-3 e 2 Focke-Wulf, que era o melhor avião de transporte na época. Já rodava 370, 380 quilômetros, né? E fazia principalmente a rota aqui de Brasília para Buenos Aires, né? De maneira que era o melhor, era o melhor avião de passageiros naquela época, né? A Panair, por exemplo, tinha 10 Hudson, né? E 5 Catalinas, né? Para voar no Amazonas. Né? Porque também não existia aeroporto também. Então, tinha mais essa. Por exemplo, Congonhas era um terreno, né? Era um terreno. A base de onde ele saía mandava instruções para o destino, né? Para que depois, quando ele chegasse no destino, eles pudessem saber da existência e chegada do avião lá, né? Elogios e homenagens não faltam para expressar o quanto a Força Aérea Brasileira deve a este homem. Abnegação, rigor de treinamento, amor ao que se faz. Porém, o reconhecimento maior vem de cada oportunidade que se tem de contar a história deste combatente. Reconhecer seus feitos é manter o seu legado, é manter viva a sua história e seguir com o padrão de excelência que tanto prezamos. Para os controladores de hoje, deixamos as palavras do controlador de ontem e sempre. Se você, como controlador de voo, tiver cheiro de acidente, por favor, faça alguma coisa. Não me importa que os atuais controladores de tráfego aéreo não me conheçam e nem saibam nada sobre mim. O que importa é que sigam com firmeza essa trilha. Homens passam. Fica somente a história e a consequência de seus atos.